Plantão Policial. Olha, uma jovem de 21 anos, ela foi presa ontem à noite pela Polícia Militar em Araçatuba, acusado do tráfico de drogas. O companheiro dela, com a mesma idade, também é acusado de crime, mas não foi encontrado pela polícia. O flagrante foi feito por uma equipe que estava em patrulhamento pelo bairro. Foram informados que em uma casa na rua Pedro Marini havia um jovem de 21 anos com grande quantidade de drogas e que estaria comercializando entorpecentes. A mãe do investigado disse que ele não estava em casa, que não tinha conhecimento da droga que foi apreendida na casa. A jovem presa em flagrante foi apresentada no plantão policial. Depois de ouvida, ficou à disposição da justiça. A cocaína apreendida pesou 1,305 kg e a maconha 21 gramas. O casal vai ser indiciado por tráfico de entorpecentes. Ainda em Araçatuba, um barman foi vítima de ameaça e teve o vidro do carro dele estourado por 2 homens na madrugada de ontem no bairro Guanabara. O caso aconteceu em uma whiskeria. Apesar do decreto estadual proibir as vendas de bebidas alcoólicas após as 20 horas, isso está desde o último sábado, a vítima disse à polícia que trabalhava como barman no local e que os 2 suspeitos chegaram por volta da 1h30 da manhã. Ainda de acordo com o barman, os 2 rapazes passaram a se desentender com frequentadores e um cliente foi agredido com um golpe de capacete. Eles teriam ameaçado funcionários e clientes e quando a confusão já estava na rua, o barman foi informado que o vidro do carro dele, um Audi A3, também havia sido quebrado. O carro estava estacionado na frente da empresa e foi encontrado com danos nos vidros traseiros e também do lado esquerdo e também houve danos na parte de trás do veículo. Quando a polícia chegou ao local, a dupla já havia fugido e o caso foi registrado como ameaça e dano. O homem foi preso em flagrante com armas, munições e instrumentos de caça no bairro Vila Maria, mas isso em Nhandeara, sábado. Conforme a Polícia Ambiental, em patrulhamento de rotina nas proximidades do rio São José dos Dourados, viram uma armadilha e marcas de pneus da moto. Os policiais decidiram seguir os rastros da moto, chegaram até uma propriedade, onde encontraram a motocicleta e um morador. Questionado, ele confessou que tinha armado a armadilha, além de possuir 2 espingardas usadas para caçar animais. As armas e munições foram apreendidas, ele foi levado para a delegacia, pagou fiança de R$1.000 e vai responder em liberdade pelo crime ambiental. O carro do radialista Marcos Serelepe de Araçatuba teve toda a parte traseira, inclusive a área interna, danificada em um incêndio ocorrido na madrugada do sábado. A polícia vai investigar se houve crime. Ele contou que acordou por volta das 13h30 da manhã com o seu veículo Honda City pegando fogo. Ele estava estacionado na garagem da casa dele, que teve uma lâmpada danificada pelo calor e as paredes todas chamuscadas. O fogo destruiu parte traseira, toda a parte traseira do carro, estourou o vidro e atingiu o banco traseiro, que também foi queimado. A equipe do Instituto de Criminalística esteve na casa do radialista na manhã de ontem para fazer a perícia. No dia da eleição, dia 15 de novembro, Serelepe recebeu ameaças pelo celular pelo WhatsApp, quando chegava em casa após a cobertura da apuração. Na ocasião, foi registrado um BO. Hoje, ele revelou que recentemente, DJs que trabalhariam em festas na cidade fizeram grupos e teriam postado charges de ataque contra ele no Facebook. No programa, o radialista tem denunciado a realização de festas clandestinas e cobrado ação do poder público para coibir esse tipo de prática e agora o inquérito foi instaurado. Uma colisão envolvendo um carro e uma moto durante a noite de ontem na Rua do Fico, em Araçatuba, deixou uma pessoa com ferimentos graves. Segundo informações do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros confirmaram que às 19h10 receberam um chamado para atendimento a uma ocorrência e encaminhou o resgate para o local. Entretanto, uma viatura do SAMU também foi deslocada e após os bombeiros prestarem os primeiros socorros, o SAMU fez o transporte até o hospital da vítima. Naquele momento, não se tinha informações sobre o sexo e a identidade da vítima
e nem sobre a gravidade dos ferimentos sofridos por ela. Mais uma de Araçatuba, Everaldo Pereira dos Santos, 49 anos, morador do Jardim do Prado. Ele morreu na madrugada de sábado ao bater a moto que conduzia na traseira de um caminhão na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, a SP 463, no perímetro urbano da cidade. A equipe do Instituto de Criminalística esteve no local, como também de resgate. Antes, eles estiveram no local, mas já encontraram Everaldo sem vida. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 2 da manhã. O caminhão envolvido na ocorrência é um Volvo, que era conduzido por um motorista de 40 anos, morador em Promissão. Ele contou aos policiais que atenderam a ocorrência que seguia sentido a Bilac e estacionou para aguardar um amigo que estava em outro veículo. O motorista alegou que manteve o motor ligado com as devidas sinalizações. A vítima, que conduzia uma Titan Honda no mesmo sentido, acabou batendo na traseira do semi-reboque atrelado ao caminhão e, ao cair, já ficou imobilizada a vítima. Um pedreiro de 22 anos foi detido em Pompeia, região de Marília, acusado de furtar uma moto em um condomínio de Penápolis. Ele havia repassado o veículo a um adolescente de 16 anos, tendo recebido em troca 5 pinos contendo cocaína. A polícia apreendeu com ele 4 pinos com a droga, 3 deles vazios e um cheio. A Honda Titan pertence a um caseiro de 53 anos que contou à polícia que chegou no local para trabalhar 7 da manhã. Deixou a moto na área de uma casa vizinha, como sempre fazia, e não a encontrou quando iria para casa por volta das 4h30. Câmeras de monitoramento da casa de outro morador do condomínio flagraram o pedreiro deixando o local com a moto. Ele trabalhava como servente em uma obra no residencial. Após identificar o autor do furto, a polícia descobriu que ele residia no distrito de Paulo Lopes, em Pompeia, onde foi encontrado e confirmou ter furtado a moto por volta das 10 da manhã em Penápolis. Um empresário de 34 anos, que seria sócio de uma construtora aqui em Birigui, foi preso na noite de sexta-feira ao ser flagrado com uma pistola. A arma estava debaixo do carro em que ele conduzia, um GM Camaro. O flagrante foi feito por policiais militares que faziam patrulhamento na rua Euclides de Almeida, bairro Moimais. Já havia denúncias contra ele, de que ele teria feito disparos de arma de fogo pelo bairro Portal da Pérola 2 e na rodovia do deputado Roberto Hollenberg, sentido a Buritama. Ele foi abordado, não tinha nada de irregular, mas em vistoria no veículo foi localizada a pistola calibre 380 que estava debaixo do banco do motorista. A arma estava dentro de um coldre e carregada com 15 cartuchos intactos. No console central do veículo, a polícia encontrou outros 2 carregadores, um com 6 cartuchos intactos e o outro vazio. O empresário diz que a arma está registrada no nome dele, mas não estava com a devida documentação. Apresentado no plantão, ele pagou uma fiança de R$ 1.050 para responder o processo em liberdade e o inquérito foi instaurado. Um soldador de 35 anos foi preso durante a noite de sábado em Araçatuba, acusado de ferir a própria mãe usando uma faca. O crime aconteceu na residência da família no bairro Ipanema, por volta das 20 horas. Ela disse que o filho havia fugido e que, após ingerir bebida alcoólica sem motivos aparentes, lhe atacou com a faca de serra, causando ferimento no braço esquerdo. A faca usada no crime foi recolhida pela polícia. A idosa encaminhada ao pronto-socorro, onde teve lesão suturada e medicada e em seguida liberada. Mãe e filho foram apresentados no plantão policial. O acusado foi preso em flagrante por lesão corporal e violência doméstica. Não pagou fiança de R$ 5.000, ficando à disposição da justiça. E um adolescente de 17 anos ficou ferido ao bater o carro que conduzia na mureta de um concreto na rodovia Jorge Marulho Neto, a SP 463, na altura de Araçatuba, na madrugada de hoje. Teste do bafômetro confirmou que ele estava embriagado. Segundo a polícia, a colisão aconteceu na pista sentido Abilac.
O adolescente conduzia um Gol quando perdeu o controle e bateu na mureta de concreto entre as pistas. Ferido, ele precisou ser atendido por uma equipe de resgate e foi levado para o atendimento médico no pronto-socorro municipal, e a ocorrência estava em andamento nesta manhã. Um homicídio. O soldador Guilherme Francisco da Silva, 31 anos, morador do bairro Vila Nova, em Guararapes, morreu após ser esfaqueado durante a madrugada de sábado. O crime foi testemunhado por um primo do autor, que fugiu e não tinha sido encontrado pela polícia. A testemunha contou à polícia que por volta das 8 da noite de sexta-feira foi a um bar com o cunhado dele tomar cerveja, onde estava a vítima e o autor do homicídio. Houve um desentendimento e acabou acontecendo este homicídio. Olha só, o agricultor Emerson Antônio Bacheca, 45 anos, ele que é morador do distrito de Jatobá, em Alto Alegre, ele morreu na noite de ontem ao capotar a picape que conduzia. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da tarde na rodovia Raul Casasco, que é SP 429, altura de Alto Alegre. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, após receber solicitação para atendimento à ocorrência, os policiais constataram que a vítima conduzia uma Fiat Strada, sentido a Luisiânia. De imediato, não foi possível apurar o que levou a perder o controle e capotar, vindo o veículo a parar no meio de um canavial na beira da estrada. O local foi preservado para a realização de perícia e o corpo encaminhado ao IML aqui da nossa região. O nosso destaque final fica por conta de um tráfico de entorpecentes. Foi na rua Felício Migliorini, Portal da Pérola 2, 18 horas 15 minutos de sábado. O indiciado tem 23 anos e é morador do local dos fatos. Policiais militares em patrulhamento pelo bairro foram informados de que naquele endereço havia tráfico de entorpecentes. Quando chegaram por próximo, avistaram um indiciado que foi abordado. Com ele, 2 invólucros de plástico contendo droga, maconha. Depois ele confirmou que na casa havia mais porções. Ato contínuo, surgiu no local a genitora do indiciado, que franqueou a entrada dos policiais no interior da casa, onde foram encontrados na parte superior de um guarda-roupas, dentro do quarto de Robson, uma sacola plástica contendo 12 unidades de maconha, embaladas em plásticos pretos, além da quantia de R$341 em dinheiro. Foi proferida então pelos policiais voz de prisão em flagrante delito. Muito bem, são 11 horas e 34 minutos, tá aí o plantão de polícia com o Cacá e o Wesley, principais ocorrências. Olha, tem muito mais, viu? São